Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar sobre o jogo entre Coritiba e São Paulo, tá? Vitória do São Paulo. E vamos falar da análise do jogo e vamos falar quem foi o brabo e quem foi o não brabo do jogo, tá? E vamos fazer uma análise dos jogadores. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? O São Paulo foi a campo com uma equipe totalmente reserva, tá? Acho que talvez a gente não fale totalmente reserva, porque tem o Rafael e tem o Arboleda que são titulares da equipe, né? Então, assim, mas o São Paulo ganhou o jogo. Acho que o resultado valeu muito mais do que propriamente o desempenho, tá? Mas assim, tem coisas boas a se tirar, lições boas a tirar desse jogo, tá? Eu acho que a linha de zaga foi bem. Pablo Maia destoou um pouco, tá? E o Jordan é uma grande surpresa, acho que pra gente, pro resto da temporada, a gente ganha um segundo volante ali, que eu já tinha falado que acho que é um menino muito talentoso, um menino muito diferente ali, assim, muito interessante para você ter no elenco, tá bom? Cauli também um jogador interessantíssimo, sobretudo no segundo tempo, tá? No primeiro tempo muito apagado, eu acredito muito que é muito por conta da dupla de ataque, tá? Que é que tava o Ferreirinha e o Tapia, que são extremamente limitados, né? O Ferreirinha, o rei do drible, mas dos dribles inúteis, né? Na minha visão, tá? Até conseguiu uns cartões em amarelo, mas depois que entrou o Lucas e o Caleri, eu achei que ele melhorou consideravelmente, até pelos movimentos que o Caleri faz, né? Que ele é um cara que ele é pivô, mas ele também abre pelos lados para conseguir ali você se movimentar ali entre as linhas porque ele puxa a marcação e deixa o Cauli livre de frente pro gol. Acho que isso é muito importante pro jogo do Cauli, né? Então essas foram as minhas visões muito observadas ali no jogo, tá? O São Paulo não fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo no início não ficou bem, e aí depois da entrada, claro, de Marcos Antônio, que muda o jogo, né? O jogo começa a ficar um pouquinho melhor, né? E aí a gente tem até um pênalti, mas mesmo assim ainda estava difícil para marcar, para até, como é que eu posso dizer? Para criar jogadas por conta da dupla de ataque Tapia e Ferreirinha, né? Depois do gol, o São Paulo continuou do mesmo esquema, mas com dificuldades para criar, mas só depois da entrada que eu falei do Caleri e do Lucas, que o São Paulo foi melhorar consideravelmente, tá? Que até teve uma chance do Cauli de frente pro gol, tá? Que foi muito importante, tá? Mas notícias boas, né? Jordan, Cauli, né? Bons reforços aí pro São Paulo, né? E o Caleri também, cara, em uma boa fase, tá? Está dando resultado, tá bom? Desempenho, não muito, mas o resultado tá aprovado. Comentem aí o que vocês acham. E agora vamos falar sobre o brabo e o não brabo do jogo, tá? Pra mim, eu acho que a escolha do Rafael Tolói como o melhor em campo mostra que, assim, o jogo não foi muito bom, de fato, né? Mas eu acho que foi merecido, tá? Acho que ele fez boas jogadas, defendeu bem, foi o melhor zagueiro em campo, de fato, tá? Isso aí a gente não pode negar, tá bom? Acho que o Tolói realmente mereceu, salvou algumas bolas, bem certo que o Rafael estava nela, mas eu vejo como um cara que ficou ligado no jogo, né? Tirou várias bolas, desarmou, ganhou bolas por alto, embaixo, enfim, foi um zagueiro muito confiável para essa partida, tá? O Arboleda foi bem, a linha de zaga ali foi muito bem, mas o Tolói acho que foi o melhor em campo mesmo, tá? Menção honrosa para mim, pro Cauli, tá bom? Cauli foi um cara que alternou no primeiro tempo muito apagado. No segundo tempo, acho que ele estava um pouco mais ligado, né? Mas eu acho que ele subiu de produção depois da mudança. Tirou o Jordan e colocou o Marcos Antônio e colocou a dupla de ataque, né? Lucas e Caleri. Acho que ali foi que eles conseguiu subir de produção, conseguiu quase ampliar o placar para 2-0, né? Não fosse uma boa defesa lá do Rangel, enfim. Então, assim, é um fato que a gente precisa estar observando que o Cauli foi um bom reforço. Agora, o não brabo da partida, a gente pode pôr na conta ali do Wendel, cara. O Wendel, horrível. O pior em campo do São Paulo foi o Wendel, cara. Por que o pior em campo? Eu acho que o retrato disso tá no final da partida, quando ele tentou bater um lateral e teve reversão, tá? Então ali mostrou de fato que é um cara que merece ser a terceira opção hoje
tá? Segunda opção, por isso que o Enzo se destoa muito do Enzo. Ele, tecnicamente, o Enzo, que não é um cara de seleção, como o Wendel, não é um cara que disputou Copa América, como o Wendel, né? Mas é um cara que se sobressai tanto na vontade, na dedicação e no esforço, né? Se ele não vai na técnica, ele vai no esforço. E por isso que, muitas vezes, ele se sobressai ali do Wendel. E é titular absoluto por conta disso. Tá? E o Nicolas precisa ser a segunda opção, não pode ser mais a terceira opção. O Wendel tem que sentar no banco e assim, e vezes ou não ser relacionado, o cara não tá em outra rotação, tá? Menção honrosa pro pior em campo, pro não brabo, pro Ferreirinha, tá? Inoperante, tá? O artilheiro dos dribles inúteis, né? É o Ferreirinha, tá? Falta oxigenação do cérebro. Ele não consegue fazer o segundo atacante, não é característico dele. O que ele conseguiria fazer melhor era uma ala, no máximo, porque assim, o terço final do campo não é o forte dele, a tomada de decisão não é o forte do Ferreirinha, tá? Mas está longe de estar perto do Wendel. O Wendel está abaixo, assim, anos-luz, tá bom? Então, esse é o brabo ou não brabo da partida, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, gente? Comentem aí o que vocês acham, tá? Comentem aí quem vocês acharam muito mal, tá? Comentem que vocês acharam bem, tá bom? Agora uma análise de cada jogador, rapidamente, tá? Acho que o Rafael foi bem, acho que pouco trabalhou. A linha de zaga, os três, foi muito bem. O Rafael Tolói foi muito melhor. O Arboleda por cima, perfeito ali, ganhou todas. O Alan Franco também foi muito bem, ganhou por baixo, por cima, mas teve aquele cartãozinho amarelo ali, mas foi providencial aquela falta para que acho que foi o Breno Lopes ou foi o Marcos Rocha, o Pedro Rocha, né, que quase saiu na cara do goleiro, se não fosse essa falta que ele fez, né? O Pablo Maia alternou bons e maus momentos, acho que ele se encaixou depois da hidratação, acho que ele melhorou. O Mike ali alternou bons e maus momentos, normal, mulher, menino ainda, oscila. Jordan, pra mim, grande surpresa, assim, não é surpresa porque eu já sabia que ele jogava bem, mas por estar no time titular do início do jogo, eu acho que ele não sentiu o peso, cantou o jogo toda hora, então é uma grata surpresa. Eu quero ver esse moleque junto com o Marcos Antônio, Danielzinho e Marcos Antônio, talvez ele surpreenda, tá? O nosso querido Cauli, acho que primeiro tempo apagado, segundo tempo melhorou, principalmente com a entrada do Caleri e do Lucas, tá? Acho que ele foi bem na partida, tá? Foi mediano, porque primeiro tempo apagado, segundo tempo ele foi bem, tá? O Wendel, pior em campo, como eu já disse, né? O pior em campo. Então, nem posso nem falar muito do Wendel, assim, teve um lateral, reversão de lateral, um negócio absurdo, tá? No ataque ali, Tapia só brigou, mas, assim, inofensivo. Tá? E Ferreirinha, cara, Ferreirinha é aquilo, o artilheiro dos dribles inúteis, cara. O cara não consegue acertar, tá? Conseguiu alguns cartõezinhos amarelos, mas, cara, só isso, nada mais, tá? E quem entrou, né? Caleri pra mim foi muito bem, gostei muito da entrada do Caleri. O Lucas um pouco abaixo da rotação, mas eu acho que a cabeça dele tá mais do Palmeiras do que propriamente nesse jogo, tá? Então eu faço uma meia-culpa aí com relação a isso. Bobadilha, cara, Bobadilha foi ser visto em campo quando ele entrou ali, depois sei lá, quase nos acréscimos, não viu o Bobadilha em campo. Marcos Antônio, pô, cara, o cara entra, muda o ritmo de jogo totalmente. E não demérito pro Jordan, que entrou bem, mas o Marcos Antônio é um jogador muito acima, tá, cara? Marcos Antônio é um cara que dita o ritmo do jogo, né? Luan demorou para encaixar um pouco, mas quando deu liga ali, acho que foi até que ok, tá? E quem mais entrou? Acho que só, tá? Acho que só isso, só essas alterações. Para mim, a minha análise de cada jogador foi essa. Comentem aí o que vocês acham, tá bom? A gente vai ficando por aqui, esse pré-jogo. Depois aí, nos outros dias, a gente vai soltando aí informações, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!